Muito bem, espero que esteja gravando de verdade agora. Vamos lá. Primeiramente, essa aula é para você que ainda não sabe potenciação, as propriedades fundamentais, e para os meus alunos do oitavo ano A e do oitavo ano B, um salve especial. Lembrem-se, potenciação, na verdade, para quem não sabe, é base com expoente elevado. Bom, então vamos relembrar aqui, ó. A é a nossa base e N é o expoente. Se eu tenho 2 elevado ao cubo, que é a maneira que nós lemos, não é 2 vezes 3, mas 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, é a maneira mais simples de representar o 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, a gente representa desta maneira. Se fôssemos resolver, seria 2 vezes 2 vezes 2, que daria quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora, muita gente comete o erro de multiplicar a base pelo expoente. Não faça isso. Então, vamos lá para o segundo exemplo. O meu segundo exemplo aqui traz bases iguais, mas por meio da multiplicação. 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado. Como que eu resolvo isso? É muito simples. Para esse modelo simplificado, você pode resolver da seguinte maneira. 2 elevado à terceira vezes 2 ao quadrado, você repete a base e você soma os expoentes. Quanto que dá? 2 elevado à quinta, que no final daria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Mas isso só funciona para bases iguais e multiplicação, tá? Multiplicação de potências com bases iguais. Professor, e se fosse divisão? 5 elevado à quarta e 5 elevado ao quadrado. O que que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Quanto que é 4 menos 2? 2, muito bem. Então vai ser 5 ao quadrado, que vai dar quanto? 5 vezes 5, que é igual a 25. Ótimo, parabéns. O próximo exemplo me traz uma concepção de um expoente na parte de dentro do parênteses e uma na parte de fora. Como que a gente resolve isso aí? A maneira mais simples é utilizando o formato que os professores ensinam dentro da sala de aula. Qual é? O processo do chuveirinho. Como que eu resolvo esse processo de chuveirinho? Simples, você só precisa multiplicar o 2 vezes o 3. 2 vezes 3. Vamos lá? Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2. No final vai dar quanto? No final nós teremos 3 como base e 6 como expoente. Processo do chuveirinho. 2 vezes 5 dentro do parênteses e eu tenho a potência do lado de fora. Para quem estudou álgebra no sexto e no sétimo ano, isso aqui não há tanta dificuldade para responder. Vamos lá. Você pode multiplicar diretamente o 2 vezes o 5, que vai dar 10, e aí depois colocar o quadrado, que vai ser 10 vezes 10, que dá quanto? Vai dar 100. Show? Dessa maneira mais simples, né? Dá para fazer? Mas e se houvesse outros expoentes aqui? Aí a gente teria que fazer a distributiva do expoente externo. Professor, mas e quando um número não apresenta um expoente? Nesse caso aqui, ó, 2 vezes 5, e fora eu coloco o quadrado. Quando não tem expoente, você pode colocar o 1 como expoente. E aí, em seguida, você pode distribuir, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 1. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como que fica isso? Gente, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá quanto? 4. E 5 ao quadrado dá quanto? 5 vezes 5, que dá quanto? 25. 4 vezes 25, é só tu pensar. Se tem 4 moedas de 25 centavos, 25, 50, 75, 100, R$ 1. E quando o expoente é negativo? E aí já se prepara, porque em seguida a gente vai resolver esse aqui, ó, esse grandão, tá bom? Pessoal, nesse caso aqui, quando o expoente for negativo, nós teremos uma fração, tá bom? O nosso numerador vai ser 1 e você traz a potência aqui para baixo. Só que esse 3, ao invés dele vir negativo, ele vem positivo. Vamos lá? 1 elevado, 2 elevado à terceira dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2, que no final dá 8, nossa fração, 1 oitavo. Se fosse
3 elevado a menos 2, mesma coisa. Você colocaria o 1 como expoente e o 3 elevado ao quadrado positivo aqui, que daria 1 nono. Beleza? Tranquilo até aí? Show, né? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Agora nós temos o desafio Master. O desafio Master é o seguinte: muitas bases e muitos expoentes. Como que eu resolvo isso aqui, professor? Primeiro eu quero que você encontre o padrão. Tá? Vou te dar aí 20 segundos para você encontrar. Já encontrou? Então vamos lá. Pessoal, o padrão aqui é que a base é 2. E a gente já pode ganhar tempo fazendo a distributiva. Lembra que em álgebra a gente resolve primeiro da esquerda para a direita, se a gente tem multiplicação e divisão, mas nesse caso aqui a gente vai priorizar a multiplicação. Eu vou colocar aqui do lado e a gente vai resolver etapa por etapa, beleza? Primeira coisa, a gente já pode ganhar tempo aqui, ó, multiplicando os termos que estão dentro e fora do parênteses. Vamos lá? 2 elevado... Quanto que dá 3 vezes 2 aqui em cima? Muito bem, quem falou 6 acertou. Vezes 2 elevado a menos 1, vezes 2 elevado a 4. E aí a gente tem a fração, né? Que é a mesma coisa que divisão. Acho que o teu professor já te falou isso. Se não, coloca aí nas suas anotações. Repete, 2 ao quadrado, vezes distributiva. Chuveirinho, 2 vezes 2, 4. Parabéns. 2 a 4. Agora a gente vai trazer aqui para baixo, ó. Beleza? Vamos resolver aqui, ó. Bases iguais. Ah, professor, soma. Beleza, mas aqui está negativo. Então você faz a subtração normal. Tira só um desses 6. Vai dar quanto? 2 elevado à quinta vezes, como as bases são iguais, você conserva 2 elevado à quarta. E aqui, a gente pode até ganhar tempo aqui, ó. Repete a base. Faz o que com os expoentes? Como é multiplicação, você soma. 2 mais 4, 6. Tá fácil demais até agora, hein? Bases iguais, pessoal. O que a gente faz com os expoentes? A gente soma e conserva a base. 4 mais 5, 9. E 2 a sexta. Lembra que eu falei para vocês que bases iguais na divisão, você conserva a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. 9 menos 6, 3. Quanto que é 2 elevado à terceira? Se você quiser responder, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Olha o tamanho que era aquela operação, aquela expressão algébrica com potenciação e como ela ficou simples de resolver. Por quê? Porque as bases são iguais e aí fica mais fácil. Beleza? E aí, como o conteúdo brinde para todo mundo que está assistindo essa aula, eu vou resolver alguns desafios sobre notação científica de maneira rápida. Pessoal, a primeira coisa sobre notação científica que a gente precisa saber é que a notação científica serve para reduzir números grandes, né? Tendo em vista que é mais difícil de fazer operações de multiplicação com números muito grandes, fazer divisão. Imagina só você multiplicar 123 milhões vezes 100 milhões. O quanto de zero a gente não teria? Então, a regra básica é: o nosso número tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor que 10. Pode ser 1,50, 1,99, 9,99. Ele não pode ser 10 e não pode ser menor que 1, ou seja, 0,30. Não. Na prática fica mais simples de eu te explicar. Então eu vou usar um exemplo aqui, ó. Podemos? Reduz em notação científica. Aí eu tenho duas opções aqui, a letra A e a letra B para resolver. Então vamos lá. A primeira regra que eu quero te dizer é: vai ser multiplicado por 10. Então vamos lá. Lembra que a regrinha nossa não pode ser menor, não pode ser maior, não posso botar a vírgula aqui, ó, 123. Eu não posso colocar a vírgula aqui em 12. Então, o mais adequado seria onde? Seria aqui, ó, 1,23. Professor, precisa aparecer stand zero? Não, não precisa. E olha só, lembra que eu te falei que você vai multiplicar por base 10?
Ótimo. Vamos ver quantas casas decimais essa vírgula andou para chegar até aqui, ó, até nesse 1,23. Vamos lá? Ah, mas eu não estou vendo vírgula nenhuma. Toda vez que o número for inteiro e não tiver vírgula, ela existe aqui, ó, no último número. Então vamos lá. Andou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 vezes. Então o nosso expoente é 8. Ah, esse número é 1,23 vezes 10 elevado à oitava? Exatamente. E como saber se está certo? Aí você faz o processo inverso, tá bom? Como seria? Tá vendo esse 8 aqui? Então você vai colocar 8, 0. Vamos lá. 1, 3, 6, 8. E aí todo número multiplicado por 10, 100, 1000, qualquer um que seja de base 10, a vírgula vai andando nas casas. 1, 2, 3, 4. Como não tem zero, você vai acrescentando. No final das contas, nós teremos o mesmo número. Tá bom? Então vamos lá. Beleza. E quando o número já está em decimal, professor? Mesma ideia. Você prioriza sendo igual ou maior que 1. A nossa vírgula vai ficar em 34? Vai ficar em 345? Não, ela vai ficar aqui, ó. 3,45 vezes com a nossa base que a gente aprendeu, 10. Quantas casas essa vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. A única diferença é que este número que já está em decimal, você vai colocar aqui um símbolo de negativo, tá bom? Quando já for em decimal. Se fosse inteiro, aqui seria positivo. E agora a gente vai resolver uma questão contextualizada de prova, tá bom? Preparei um aqui, ó. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o marcador. A distância aproximada da Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Escreva esse número em notação científica e explique por que essa forma é adequada para representar valores muito grandes. Então vamos lá, pessoal. De maneira simples, a nossa vírgula tem que ficar no número que seja maior ou igual do que 1 e menor do que 10. Eu não posso botar 14,96 porque é maior. Então vai ser 1, deixa eu pegar aqui o lapisinho, 1,496. Não precisa colocar zero, tá? Então vamos lá, vamos avançar. A base, como a gente já estudou, é 10. E a gente vai contar quantas casas decimais essa vírgula andou, para chegar em 1,496. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, a resposta final é 1,496 vezes 10 elevado à oitava potência. Explique por que essa é a maneira adequada. Primeiro, visualmente falando, o número fica mais reduzido. Segundo, é a maneira mais simples de trabalhar com operação com números maiores. E segundo, a gente simplifica um trabalho e ganha tempo. Então, são muitas explicações. Em termos gerais, notação científica é a maneira de reduzir números grandes para realizar operações básicas. Multiplicação, adição, divisão e até mesmo potenciação. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se você conseguiu chegar até aqui, estudou para a prova, eu imagino que você vai tirar uma nota muito boa. Um abraço, a gente se encontra na próxima aula.